Olá, de Cases. Você sabe como é que é viver fora do Brasil sem falar inglês? Sim, morando nos Estados Unidos sem falar inglês? Pois é, vem com a gente, fica até o final que vocês vão entender do que eu tô falando. Ah, e para quem ficar até o final, vai ter uma surpresa. Só vou contar no final, fica aí. Ô de casa, e aí, podemos entrar? Bem-vindo ao de casa e a temporada ruim de viver e bom de contar. Prepare-se para rir, se identificar e às vezes até se desesperar. Mas ó, tá começando agora um episódio maravilhoso, mas antes de qualquer coisa, já clica aqui. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreve, curte, compartilha e comenta no vídeo pra gente. E hoje vamos receber no O de Casa uma pessoa super especial, faz parte da surpresa que a gente vai falar lá no final. E ela tá aqui nos Estados Unidos, ela mora em Minnesota há 8 anos. E ela vem contar um dos perrengues, assim, ela tem vários perrengues, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um, mas eu tô recebendo hoje a Lita Von der Linde. Prazer, Lita, receber você aqui no De Casa. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui com você e vamos em frente. Nada para contar perrengue, contar seus micos aqui nos Estados Unidos? Tô. Me preparei bastante para isso. Então vamos lá, Lita. O que foi ruim de viver, mas é bom de contar? Eu moro 8 anos, não falo inglês, sou casada com americano. Pensa, gente. Isso por si só. E a gente isso por si só já é um perrengue, né? Porque não falar inglês. Já. Sim, e como? E como? Porque às vezes eu fico até constrangida, né? Mas eu sou daquele tipo de pessoa que não estou nem aí. Então, bom, nós fomos pro salão e ele gostava muito de escolher meu esmalte. E como eu não tenho esse problema de cor de unha, que isso é coisa passageira, não sendo rosa, para mim, qualquer cor tá de boa. E aí, nós estamos lá fazendo, ele já estava fazendo meu pé. E eu não falo inglês, mas eu uso tradutor, gente. Ela vira e fala, "Your husband is beautiful." E eu, hã? Será que ela... Ele levantou a cabeça, ela levantou a cabeça, eu olhei para ele, olhei para ela, ela baixou a cabeça. Peraí, mas ela sabia que você não falava inglês porque ela via seu marido falando com o tradutor, né? Sim. Então ela sim, achou que você não entendeu que ela... Eu não falo inglês, mas eu conheço algumas palavras. E essa eu tinha que saber de cor e salteado o que ela queria dizer. Essa moça ficou tão sem graça, mas tão sem graça, que ela baixou a cabeça. Mas ela cutucava minha unha, e cutucava, e eu falei, não acaba mais não. Aí quando nós saímos, eu olhei para ele, e ele sem graça, ele tão sem graça, porque tem hora que ele é bem tímido. E aí nós saímos, e ele é tipo da pessoa, quando ele faz alguma coisa errada, ou quando ele nota que alguém fez alguma coisa errada, que eu fiquei constrangida ou com raiva, ele fica caladinho, ele não fala nada. Mas aquilo ali eu não ia deixar passar. Aí, na hora que nós saímos, eu falei, olha, é o seguinte, você não vai ficar se achando. O que ela falou é verdade, não, viu? Você presta atenção nessas palavras minhas, viu? Não é assim essa bola, você tá com essa bola toda também, não. Adivinha quantas vezes nós voltamos nesse salão? Nunca mais, né? Nenhuma. Não, com certeza, pelo amor de Deus. Nunca mais. Mas no início eu comentei que a gente pode passar muito perrengue quando a gente não fala inglês. Como é que é isso? Como é que é viver nos Estados Unidos por 8 anos sem falar a língua? Como é que você se vira? Como que já aconteceu alguma coisa dentro do supermercado? Conta aí pra gente alguma outra perrengue ou mico que você tenha passado por não falar inglês.
No supermercado, estava eu e uma sobrinha, e eu sempre fui atirada. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui nesse país, que a gente ia no supermercado junto, eu nunca ficava junto com ela. Eu é que ia pagar, o que eu comprava, eu é que ia pagar, e ela falava, tia, eu tô boba, minha mãe tem tantos anos que vem aqui, não faz isso que a senhora faz. Eu falei, olha, se eu não falo a língua, mas pelo menos eu vou desenvolver de outra maneira. Isso. E sempre foi assim. E pouco tempo, depois de casada já, pouco tempo a gente estava no supermercado e a senhorinha que estava atendendo, ela começou a bater papo com a moça. Devia ser amiga dela. E ela ficava muito tempo com a mercadoria na mão e a fila crescendo, né? E ela lá, batendo papo, conversa. E eu era a próxima. Estava eu e minha sobrinha. Nós éramos a próxima. Na hora que ela terminou, eu falei, ufa! Aí a senhorinha virou para minha sobrinha e falou, ó, ela falou um palavrão. Aí minha sobrinha falou, impossível, porque ela não fala nossa língua, ela não fala inglês. Aí ela tá assim, tia, o que a senhora falou? Eu falei, ufa, até que enfim. Aí ela, a mulher falou que a senhora falou um palavrão. Aí voltou para a senhora e falou, não, ela não falou palavrão, ela falou isso e isso. Aí a mulher olhou assim para um lado, olhou para o outro e foi rapidinho a compra nossa. Mas o que ela entendeu que você tinha falado? Ela não falou. Ah, meu Deus. Agora ela não falou. Vai ficar todo mundo aqui vai ficar todo mundo aqui agora curioso para saber. Eu também. Eu também. Eu só falei, ufa, até que enfim. Eu não sei o que o ouvidinho dela E você falou em português, né? Quer dizer, ela não entendeu mesmo, né? Em português. Ela não entendeu mesmo o que eu quis dizer. Ai, meu Deus. Né? Mas só depois que minha sobrinha falou com ela, não, ela falou isso. E aqui, me fala... Né? Mostrou para ela. E me fala uma coisa, como é que você convive com a família do seu marido? Alguém na família do seu marido fala português? Muito obrigada. Só isso. E como é que é quando você vai em festa familiar, Natal, Halloween, essas festas, aniversário? Como é que você se vira? Nos 30. Porque eles não aceitam, eles não usam tradutor. Eles não usam. Então eu vou pescando uma coisa, uma outra, vem fala alguma coisa, eu faço de conta que estou entendendo. Então... Vai só no carisma brasileiro. Típico de gente que está entendendo tudo, mas não está entendendo nada. Mas você já passou... E aí eu vou levar. Mas você passa alguma situação constrangedora? Já passou por isso? Com os meus enteados? Ou de não falar inglês nesses eventos? Não, porque todo mundo sabe, mas todo mundo insiste em falar inglês comigo. E aí eu faço de conta que eu estou entendendo, né? E aí é só... Só no carisma. Mas o seu esposo te ajuda? Seu marido te ajuda? Tipo, ele traduz para você alguma coisa? Ele liga o tradutor, mas eu nem gosto de olhar. Quando tá todo mundo, eu fico... Não, eu vou deixar falar, porque alguma palavra eu vou pescar e vou entender mais ou menos o que a pessoa está falando. Tá, né? Mas aí você está contando que você está 8 anos num país que você não fala a língua, mas seu marido então fala português fluente, né? Oh, my gosh! Ele fala português
igualzinho eu falo inglês. Oh, gente, então tá bom, né? Ué, vai levando, vai levando. Mas só que quando nós estamos conversando, eu entendo muito mais ele do que ele me entende. Porque tudo que eu falo com ele, sem o tradutor, ele fala, espera, espera. E vai lá e liga o tradutor. E eu falo, você está entendendo? Você está entendendo, sim. E quando ele fala comigo, como eu já sei qual é o contexto daquela conversa, o que é a situação que está, o que está acontecendo, então eu entendo o que ele está falando. Ou então eu finjo que estou entendendo, Ai, né? meu Deus. E aí, aconteceu uma coisa até interessante nessa viagem, essa última viagem para o Brasil, e nós fomos passar o Réveillon no sul de Minas, na casa do meu irmão. E aí, nós arrumamos para sair e eu procuro por ele. Chamo, que nada. Gente, onde é que esse homem foi? Quando eu saio lá na porta da rua, tá ele batendo papo com um senhor que pegou ele lá, americano. Porque você sabe que no interior o povo dá maior valor no americano, né? Ai, e ele lá de papo com o cara sem o tradutor. Vai entender a pessoa? Mas é porque às vezes a pessoa... Aí às vezes a pessoa está tentando se comunicar, né? Então, assim, é interessante isso. E aí eu fico pensando, o que você aprendeu, tanto com o seu mico lá da manicure, né? da manicure. E com esse tempo todo vivendo aqui sem falar fluente, quer dizer, conhecendo algumas palavras, você tem a ajuda do tradutor, né? Qual que é o aprendizado que você tirou disso tudo? Ou que você tira, né, disso tudo? Para te ser sincera, teve uma pessoa que falou comigo um dia que o maior erro meu foi ter já engajado no tradutor. É como se ele fosse meu porto seguro. Foi um erro? Foi. E que hoje eu não consigo nem aprender inglês direito. Eu entro, né, no Duolingo, no Duo, né, e enquanto eu estou ali assistindo às aulas, de boa, assisto tudo, eu sei tudo, eu falo tudo, eu escrevo, que é uma beleza. Desligou, não sei nem o que eu estava falando. Então, Então, eu não entendo. Então, foi um erro. O erro foi esse. Foi de ter agarrado esse tradutor como se ele fosse minha salvação. E ele só me prejudicou. E ele me prejudica, né? Até hoje prejudica. Mas aí o que você pode tirar também é que o seu carisma, né, principalmente sendo brasileira, você acaba interagindo mais com as pessoas sem o tradutor, né, do que com o tradutor. Sim, exato. Aqui em casa é o seguinte, eu sento na mesa do café, ninguém fala português. Minha filha, meu neto, tudo com língua enrolada. Eu olho para um lado, olho para o outro, meu marido corre e liga o tradutor. Mas eu insisto em não olhar para ele. Entendeu? Mas às vezes eu vou boiando, porque eu acho assim, 73 anos de idade, será que eu ainda aprendo? Aprende. Tem que aprender, uma hora aprende. O que eu aprendi com os perrengues é que mesmo não falando o idioma, você nunca deve ficar para baixo. Levanta todo dia e fala, hoje é outro dia, hoje é outra palavra nova que eu vou aprender. Você tem uma idade igual a minha, 70 e tererê, a gente aprende. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Um neto vem e fala uma palavrinha,
a filha vem e fala um palavrão, o marido fala mais palavra, e aí você vai juntando aquilo. Uma hora você aprende, mas eu não desisto tão fácil. E eu acho também de andar para frente, né? Porque eu vejo que você é muito despachada. Você vai no supermercado, você não precisa de ninguém ali do seu lado, você se desembola, né? Não precisa. Eu sempre fui assim. Desde o primeiro dia que eu pisei aqui, vou no supermercado. Gente, eu ia sozinha. Minha sobrinha me deixava na porta como chama a loja? Do Dollar Tree. Eu adorava comprar. Adoro comprar naquela loja. Eu ia para lá, escolhia tudo, a mulher falava qualquer coisa, a única palavra, frase que eu falava, às vezes a vendedora, a moça do caixa, me perguntava alguma coisa e eu tinha o maior prazer de falar. I don't know to speak English. E ela, ok. Aí ela perguntava que língua que eu falava, eu, I speak português. É isso, vale a tentativa, né? Independente da idade, o que vale é a gente continuar tentando e achando que é possível, né? E assim, a vida é essa. É verdade, a vida entendeu? Você vai atropelando, você não pode derrubar ninguém, mas você vai para frente, vamos, minha filha, vamos para frente. É isso aí. E vamos que vamos. Ó, eu queria te agradecer demais a disponibilidade sua para participar do De Casa, para contar seus perrengues de viver tanto tempo aqui sem falar. E agora vamos falar para os ouvintes, né? Vamos falar para os ouvintes qual que é a surpresa que eu falei lá no início. Você quer falar ou eu falo? Pode falar. Eu te dou essa honra. Pois é, de Case, essa é minha mãe. A minha mãe, que vive aqui há 8 anos, se não fala inglês fluente, mas se comunica. Então, eu trouxe ela aqui hoje justamente para falar sobre isso, como é uma pessoa na idade 70 mais, né, que não fala fluente, mas que ainda assim se abre para viver um mundo novo, independente do idioma. Então, minha mãe é uma pessoa independente, ela vai em tudo quanto é lugar, ela vai só, ela vai acompanhada, mas isso não tira dela a vontade de se comunicar. Então, além de trazer um perrengue, a gente quis trazer aqui uma lição de vida. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, que mesmo sem falar inglês, a gente chega lá. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que aprender, né, mãe? A senhora está fazendo inglês, tá praticando, mas isso não pode parar, né, ninguém de viver o que deseja da vida. Não é isso? Quer deixar uma mensagem final? É muito bom viver aqui, falando ou não o inglês. É isso aí. Então, o De Casa vai ficando por aqui. Não esquece, curte, compartilha, comenta, segue a gente nas redes sociais, segue no Instagram, segue no TikTok. Nós temos uma playlist de músicas inspiradoras no Spotify. Vai lá, segue a gente. Mas, para ter certeza que você chegou até o final desse episódio, comenta aqui pra gente, #minhamãe. É isso. O De Casa vai ficando por aqui. Tchau, pessoal. Tchau. Oi, De Casa.